A história do trabalho. O peso e a glória do suor humano. O princípio do suor. No princípio, o homem vivia em harmonia com a terra. Não havia relógios, fábricas ou contratos. A vida pulsava com o ritmo do vento e o tempo era medido pela luz do sol. Mas então, com a queda do homem, uma sentença foi pronunciada. Uma sentença que moldaria toda a história da humanidade. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. E assim, o trabalho nasceu. Não como escolha, mas como destino. Um fardo e uma bênção entrelaçados. Desde aquele instante, o homem e a mulher passaram a lutar pela sobrevivência, a transformar a dor em cultura, o cansaço em progresso e o suor em civilização. O trabalho como castigo e sobrevivência. A antiguidade. Nos primórdios da história, o trabalho era o eco do castigo divino. Era o preço da queda, o lembrete da fragilidade humana. No Egito, braços escravizados ergueram pirâmides que desafiavam o tempo. Milhares de homens, sob o sol ardente, moveram pedras de toneladas, não por glória, mas por obediência. Ali, o trabalho não tinha rosto, tinha correntes. Na Grécia Antiga, o trabalho era indigno dos cidadãos livres. Os filósofos caminhavam entre colunas, discutindo o sentido da vida, enquanto nas sombras, escravos sustentavam o esplendor das cidades. Trabalhar era ser menos, era o contrário da liberdade. Em Roma, o império expandia-se sob o peso do trabalho forçado. As mãos calejadas dos cativos mantinham as engrenagens da civilização. Enquanto uns discursavam no Senado, outros suavam no campo e no ferro das forjas. O trabalho era uma linha invisível dividindo o mundo em senhores e servos. O trabalho e a terra, a Idade Média. O tempo mudou. O império caiu. E o homem voltou-se para a terra. Na Idade Média, o trabalho assumiu outro rosto. O do servo ajoelhado diante da cruz e do Senhor. O feudo era o universo e o campo, seu altar. O servo lavrava o solo, colhia o trigo e entregava parte de tudo ao seu senhor feudal. Não por contrato, mas por dever. Por tradição, por medo. Trabalhar era servir, e servir era o destino dos muitos. A igreja dizia, trabalhar é orar. E assim o suor se tornou também penitência. Cada semente lançada na terra era uma prece, cada colheita um ato de fé. Mas nas margens das estradas algo novo surgia. Pequenas cidades renasciam, artesãos moldavam o ferro, o couro, o vidro. Nasciam as corporações de ofício, onde o trabalho começava a ganhar forma de arte. O aprendiz olhava o mestre com reverência, e o trabalho já não era apenas sobrevivência, era expressão da alma. A luz da razão, a Idade Moderna. O tempo correu, e o homem voltou a sonhar com o poder sobre o mundo. As caravelas rasgaram os mares, as moedas cruzaram fronteiras, e o trabalho ganhou um novo nome: produção. O mercador substituiu o senhor feudal. O lucro substituiu a fé. E o trabalho agora podia gerar riqueza, não apenas sobrevivência. O Renascimento celebrou o homem criador, aquele que, com suas mãos, podia transformar a matéria em beleza. Mas com o brilho da razão, veio também a sombra da exploração. Enquanto nobres negociavam especiarias, os povos indígenas eram escravizados, os africanos arrancados de suas terras, os navios negreiros cruzavam oceanos com corpos amontoados, e o trabalho, mais uma vez, voltava a ser dor. Entretanto, uma revolução silenciosa crescia, a Reforma Protestante. Lutero e Calvino pregavam que o trabalho era um chamado divino. O labor se tornava sinal de fé, de disciplina, de virtude. O trabalho deixava de ser castigo e tornava-se vocação. Mas essa nova visão plantou a semente do capitalismo, e dessa semente brotaria uma nova era, a da máquina. O rugido das máquinas, a Revolução Industrial. O século XVIII nasceu sob o som do ferro. O vapor aquecia as fábricas, as engrenagens giravam e o homem conhecia um novo tipo de cativeiro. Nascia o trabalhador assalariado. Não havia chicotes, mas havia relógios. Não havia correntes, mas havia fome. Nas cidades da Inglaterra, o ar era cinza. As crianças perdiam a infância diante das máquinas. Mulheres trabalhavam até a exaustão. Homens tornavam-se peças do próprio sistema que criavam. O trabalho agora não vinha da terra, vinha das engrenagens. E as engrenagens não conheciam piedade. A Revolução Industrial deu ao homem a ilusão de domínio, mas também o colocou de joelhos diante do lucro.
O tempo virou mercadoria e a vida virou turno. Então surgiram as vozes do inconformismo. Homens e mulheres marcharam nas ruas, levantaram bandeiras, criaram sindicatos, clamaram por justiça. Foi o nascimento da consciência operária, a percepção de que o suor tinha valor, de que o trabalho merecia dignidade. E do sangue derramado em greves e revoltas, nasceu o direito. O tempo da lei, o século XX. O novo século trouxe 2 guerras e, com elas, a urgência de reconstruir o mundo. O trabalho se tornou o alicerce da esperança. Era preciso erguer cidades, fábricas, estradas e alimentar milhões. O Estado assumiu seu papel, proteger quem produz. Nasciam as leis trabalhistas, os direitos, as garantias, os sindicatos organizados. No Brasil, o nome de Getúlio Vargas ecoou com força. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, criou uma nova era. Pela primeira vez, o trabalhador brasileiro via seu suor reconhecido em lei. Jornada de 8 horas, descanso semanal, férias, aposentadoria. A luta de séculos ganhava forma e voz. Mas mesmo sob o manto da lei, o espírito do trabalho seguia dividido, entre o dever e o desejo, entre a rotina e o sonho, entre a necessidade e a busca de sentido. O coração da máquina, o trabalhador e a dignidade. O século XX avançou, e com ele vieram as máquinas mais velozes, as cidades mais altas, as linhas de produção mais implacáveis. O trabalho tornou-se o eixo da identidade humana. Perguntar, o que você faz, era perguntar, quem você é. Mas algo começou a mudar. No fundo da alma, o homem começou a sentir o peso do ritmo. O corpo cansava, o tempo fugia, e a vida entre um expediente e outro parecia escapar pelos dedos. Trabalhar dava sustento, mas nem sempre dava sentido. E assim nasceram as filosofias do trabalho, os movimentos sociais, as artes e as letras que questionavam o valor do suor. Era o trabalho visto não como castigo, mas como espelho da alma, um reflexo do ser humano que cria, sonha e constrói. A era digital, o novo rosto do trabalho. E então chegamos aqui ao tempo das telas, das máquinas que pensam, dos algoritmos que calculam em silêncio. O trabalho agora cabe na palma da mão. Não é mais feito apenas nas fábricas ou escritórios, mas em casa, no trânsito, no metrô, em qualquer lugar. A internet abriu portas, mas também criou prisões invisíveis. O trabalhador moderno é livre para escolher, mas escravo da conexão. Ele é autônomo, mas depende da aprovação de um clique. Ele é dono do seu tempo, mas o tempo parece nunca bastar. Surge o trabalho remoto, o freelancer, a gig economy. As empresas se transformam, os empregos desaparecem, as inteligências artificiais assumem funções humanas, e o homem olha para o futuro com uma dúvida antiga. Qual é, afinal, o sentido do trabalho? Será ele ainda a punição do Éden ou a mais pura forma de criação? O sentido e o sagrado do trabalho. Desde o primeiro golpe de enxada até o toque em uma tela, o trabalho sempre foi mais do que esforço físico. É o elo entre o homem e a criação. É o modo pelo qual o ser humano participa da obra divina. No suor do rosto está a prova de que ainda somos parte da terra, parte do pó. Mas também a prova de que podemos transformar o pó em pão, o caos em ordem, o vazio em significado. O trabalho moldou o corpo e o espírito. Forjou civilizações, derrubou impérios, ergueu catedrais, pintou quadros, compôs sinfonias. Cada martelo, cada pena, cada tecla pressionada é um ato de fé silenciosa. A crença de que o esforço humano pode tocar o infinito. O retorno ao pó. Reflexão final. Gênesis 3:19. Não fala apenas de castigo. Fala de ciclo, de começo e de fim. De um caminho onde o suor é a ponte entre o pó e o pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. O trabalho é, portanto, a lembrança e a redenção. É a forma pela qual o homem condenado à terra aprende a torná-la fértil. E talvez em cada gota de suor exista uma centelha do próprio Criador, o Deus que também trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Trabalhar é continuar essa criação. É lutar contra o vazio, é construir o amanhã com as mãos, é transformar o sofrimento em propósito. Porque mesmo que o pó nos reclame um dia, o que criamos, a arte, o conhecimento, a justiça, o amor, permanecerá. E o suor do rosto, anti-sinal de condenação, torna-se agora símbolo de grandeza. O silêncio do descanso. O trabalho tem começo, meio e fim.
Como o dia, como a vida, e quando o sol se põe sobre o campo ou sobre a tela, o homem pode enfim descansar, porque cada gota de suor, cada luta, cada conquista é parte da história de todos nós, a história do trabalho, a história da humanidade, e no silêncio do descanso, talvez se ouça um eco antigo, o mesmo que começou no Éden. Trabalharás com o suor do teu rosto, mas o pão será teu. E nesse pão está tudo, a dor e a dignidade, a queda e a ascensão, o castigo e a liberdade.